Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 12 de junho de 2018, nós iniciamos a transmissão ao vivo, direto da redação do Correio do Povo, hoje com informações completas sobre os estragos causados pelos temporais aqui no estado. Desde ontem a gente vem cobrindo os estragos causados no interior do estado. Hoje, ao longo da madrugada e manhã, tivemos mais cidades com estragos, ao todo mais de 20 cidades atingidas e também 2 mortes confirmadas pela Defesa Civil em função dos temporais. Por isso eu inicio este programa de hoje pedindo que você nos ajude compartilhando informações aqui nos comentários sobre a situação na sua cidade. Diz qual cidade você está nos assistindo e como está a situação aí neste momento, se está chovendo ou não, e se teve estragos ao longo da madrugada e manhã desta terça-feira. Também peço que você compartilhe essa transmissão para que mais pessoas fiquem acompanhando, né, a nossa cobertura especial aí sobre os temporais e nos ajude também a conversar com mais pessoas, mais amigos de vocês aí nas redes sociais. Por isso, vamos focar aqui porque a primeira informação que a gente traz é sobre o balanço desses temporais aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se a imagem vai ficar muito boa para você ver, mas eu vou acompanhando com vocês, porque é o seguinte, a Defesa Civil do Estado já contabilizou mais de 21 municípios atingidos até o momento com danos por causa dos temporais. São eles, eu vou contando aqui os municípios e dizendo a situação em cada município. Depois a gente tem imagens sobre tornado no interior do estado, temos imagens também sobre a situação em várias regiões do estado. A gente vai fazer um mapeamento e passar por várias regiões do estado aí, trazendo as informações sobre essas regiões. Se você está nos assistindo, nos acompanhando, tem informações sobre o seu município, posta aí nos comentários. O que nós temos aqui de informação divulgada pela Defesa Civil? No município de Água Santa, os danos ainda estão sendo contabilizados. Em Araricá, 75 residências, uma escola e um ginásio foram atingidos. Em Bento Gonçalves, 80 residências e 2 escolas atingidas, além de queda de árvore e falta de luz. Nós temos em Bento Gonçalves, depois nós temos imagens sobre a situação na cidade na manhã dessa terça-feira. Em Canela, 12 residências atingidas. Em Caxias do Sul, muita queda de árvore. Em Ciríaco, uma morte, uma das 2 mortes confirmadas pela Defesa Civil ocorreu em Ciríaco. Em Coxilha, 20 residências atingidas, 2 irmãos. Estrutura da feira municipal foi atingida e foi bastante danificada, 2 irmãos. Em Giruá, 500 residências atingidas. Aqui vale um alerta, porque segundo o governo do estado, nós temos, segundo a Defesa Civil, são quase 1.000 residências atingidas em todo o estado, 984 residências até o momento. E dessas, 500 delas são lá em Giruá, no norte do estado. Depois a gente vai trazer mais informações sobre a situação em Giruá. Guaporé, 6 residências atingidas. Ibarama, 12 residências atingidas. E em Igrejinha, mais 8 residências e uma escola atingida. Dando sequência aqui, em Itati, 2 residências atingidas. Júlio de Castilha, 90 residências atingidas. Marau, mais 10. Em Salvador do Sul, mais 100 residências atingidas e uma família desabrigada. Em Sapiranga, 6 residências atingidas. Santa Bárbara, os danos estão sendo calculados ainda. Temos ainda nessa lista Santa Rosa, com 48 residências atingidas. Em São Francisco de Paula, mais 15 residências. E em Sarandi, uma morte, 5 feridos e 100 postes caídos na cidade de Sarandi. Também vamos avançar sobre a situação de Sarandi. Antes de entrar nesse mapeamento dos municípios, você vê a imagem do Twitter do governador José Sartori, que anunciou essa reunião acontecendo desde o início da tarde no Palácio Piratini, com a Defesa Civil para contabilizar os estragos dos temporais aqui no Rio Grande do Sul. Essa reunião, então, logo saem os resultados, a gente vai trazer mais informações. Volta para mim, vamos agora fazer esse mapeamento pelos municípios do Rio Grande do Sul. Vamos começar por onde a situação foi mais caótica, mais dramática, porque houve mortes. No caso de Ciríaco, você vê as imagens de uma casa destruída, de acordo com a Brigada Militar. O morador José Alves Nunes, de 53 anos, ele morreu, ele estava dentro dessa casa e morreu após a casa desabar com um temporal. Ciríaco fica na região do Planalto, ali no estado, aqui no Rio Grande do Sul. Esse morador, essa vítima, ele morava na estrada Fazenda Pedreira, no interior do município. Ele até chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital São José,
em Davi Canabarro, mas não resistiu aos ferimentos. Sirico é uma cidade que tem menos de 5 mil habitantes e cerca de 80 casas lá nessa região foram destelhadas. Além disso, também tivemos muito poste, árvore caída e parte da cidade está sem energia elétrica ainda. A prefeitura da cidade e a Defesa Civil trabalham em conjunto lá para conseguir reverter, minimizar os danos causados em Sirico. Outra situação bastante preocupante foi em Sarandi, no município de Sarandi, isso porque uma mulher cadeirante morreu depois que a casa desabou e ela não conseguiu não conseguiu ser resgatada a tempo. Ela morreu devido aos ferimentos, outras 5 pessoas ficaram feridas em Sarandi. Isso por causa das chuvas desse tempo, principalmente da ação dos ventos, né, que destelhou muitas casas. A cidade de Sarandi é uma das mais atingidas pelo temporal. É uma das cidades onde tem maior número de registro desses temporais, principalmente de danos causados pelos temporais aqui no estado. Vamos dar uma olhada agora em situação lá em Tapejara. Isso porque, se nós tivemos 2 mortes no estado, em Sirico e em Sarandi, em Tapejara o maior problema foi um tornado. Segundo, essas informações já foram confirmadas pela Metsul Meteorologia. O tornado que passou por lá, e você vê nessas imagens a força dos ventos, porque as árvores quebraram pela metade, né? Elas não foram arrancadas com raiz, elas quebraram no meio do tronco, né? Isso indica a força dos ventos nessa região. Segundo a Metsul, a classificação desse tornado que atingiu a cidade é um F4. Lembrando que até os tornados todos, eles são a categoria de tornados, né, de grau de danos causados pelos tornados, vai até F5 nessa escala. E a Metsul Meteorologia classificou como um F4, ou seja, ventos de até 300 km por hora. A força desses ventos, pelas imagens a gente pode ver a quantidade de danos causados na cidade de Tapejara. Foi entre essa estrada, essas imagens que mostram os danos, foi na região ali entre Coxilha e Tapejara. Também chama a atenção, volto para as imagens, vou continuar vendo as imagens, porque além desses danos causados ali, no final, tem imagens também de caminhões. A força do vento foi tão grande, tão forte, que os caminhões tombaram na estrada. Para vocês terem uma noção da força desses ventos que chegaram a 300 km por hora. Um tornado, portanto, na categoria F4. Deixa eu só chegar ali nas imagens do caminhão para poder reforçar a situação, porque realmente a situação lá em Coxilha e em Tapejara foi bastante séria. Agora sim, aí você vê as imagens do caminhão que tombou da estrada em função dessa força do vento, esse caminhão acabou no meio da plantação. Pode voltar aqui para mim, porque agora a gente vai falar de Santa Rosa. Lá em Santa Rosa, 48 casas pelo menos foram danificadas em função dos ventos. Quem tem as informações da região de Santa Rosa é o nosso correspondente Felipe Dornelles. Vamos ter uma noção de como é que estão os danos causados lá em Santa Rosa. Um temporal atingiu o município de Santa Rosa, na região noroeste do estado, por volta das 4 horas da madrugada desta terça-feira. A Defesa Civil registrou queda de granizo e ventos que ultrapassaram 60 km por hora. 2 localidades foram as mais atingidas, Pessegueiro e aqui, no interior de Santa Rosa, na comunidade Rincão dos Rolim. Nessa casa, por exemplo, os moradores já fazem a colocação de lonas. Foram distribuídas até o momento 1.200 metros de lona pela Defesa Civil para os atingidos pelo temporal aqui na cidade. Até o momento, mais de 40 casas foram atingidas, mas esse número vai aumentar porque os moradores seguem fazendo registros de danos na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros de Santa Rosa. Até o momento, choveu 36 milímetros na cidade de Santa Rosa. Aí, então, portanto, as informações de Santa Rosa. Lá na cidade, a Defesa Civil distribuiu cerca de 2.000 metros de lonas e orienta que as famílias atingidas, que ainda precisam receber auxílio para proteger os telhados, que acionem o CRAS do município em busca desses materiais para cobrir as casas. A distribuição lá no município de Santa Rosa dessas lonas ocorre pelo Corpo de Bombeiros do município. De Santa Rosa, a gente vai para Tupanciretã. Lá em Tupanciretã, o maior problema foi causado pelo granizo, pela queda de granizo na cidade. Quem tem as informações é o repórter na região, Renato Oliveira. Vamos dar uma olhada, vamos ouvir um pouquinho e ver essas imagens do tamanho das pedras de granizo que caiu em Tupanciretã.
O temporal que atingiu o município de Tupanciretã, na região central do estado, danificou mais de 400 casas. O granizo atingiu os bairros Centro, Severo da Rosa, Paineiras, Gaúcho, Assentamento Santa Rosa e Corredor das Tropas. O prefeito em exercício, Simões Gustavo Lírio, está mantendo contatos com lojas das cidades da região, como Cruz Alta, Júlio de Castilho, Santa Maria, para conseguir lonas. O granizo atingiu o município a partir das 5 horas e a área mais atingida foi a urbana. O centro administrativo suspendeu suas atividades. Também 2 escolas suspenderam as aulas agora à tarde. O prefeito em exercício estuda a possibilidade de decretar situação de emergência. Da região central do estado, Renato Oliveira, com os prejuízos provocados pelo granizo na cidade de Tupanciretã. O tamanho dessas pedras de gelo realmente impressiona, né? Maior que a palma de uma mão. Foi causado o tamanho dessas pedras e o grau de força da chuva de granizo lá na região deixou destelhadas 400 casas, mas esse número tende a aumentar, já que o balanço, né, da Defesa Civil e das autoridades, ele ainda está sendo contabilizado. A gente abriu aqui o Direto da Redação falando desses 21 municípios atingidos, mas essa lista tende a aumentar na medida que os danos vão sendo contabilizados e repassados para as autoridades. De Tupanciretã, nós vamos para Ronda Nova, onde também tivemos bastantes danos na cidade, que fica no norte do estado, por causa do temporal. Você vê nas imagens a destruição causada na cidade. O temporal aconteceu na noite de ontem e levou uma série de danos para o município, para a comunidade de Macali 1, no interior do município. A equipe de Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente já conseguiu desobstruir a entrada dessa localidade e agora está distribuindo material para cobrir os telhados dessas casas que foram destruídas lá em Ronda Nova. Uma igreja ficou completamente destruída lá nessa localidade de Macali 1, no interior de Ronda Alta. De Ronda Alta, nós vamos para a Serra, do norte do estado, nós vamos para a Serra agora falar de Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias do Sul. Isso porque também tivemos danos nessas regiões. Quem tem as informações da região da Serra para trazer para a gente, nos atualizar sobre os números dos estragos causados pelo temporal nesses municípios, é o nosso repórter na região, Celso Esgorla. Vamos dar uma olhada como é que está a situação por causa do temporal na Serra Gaúcha. Os fortes ventos desta segunda-feira e também da madrugada desta terça-feira provocaram vários estragos aqui pela região da Serra. No município de Bento Gonçalves, 2 escolas tiveram problemas com um telhado que, pela força do vento, tiveram suas telhas arrancadas. Uma escola estadual no distrito de Faria Lemos e uma na área urbana, uma escola de ensino infantil. Também em alguns bairros da cidade tiveram problemas com o destelhamento. Houve também queda de postes e de árvores. Em Farroupilha também houve destelhamentos, queda de postes e árvores também que comprometeram, de certa forma, o abastecimento de energia elétrica. Em Caxias do Sul também a mesma situação, principalmente com quedas de árvores. Mas o maior problema de Caxias do Sul foi com relação à energia elétrica. Pelo menos 5 unidades básicas de saúde tiveram seus serviços comprometidos em função da falta de abastecimento de energia elétrica nesta terça-feira. Aí, portanto, as informações da Serra Gaúcha. Vamos voltar com as imagens de Bento Gonçalves, lá no município. De acordo com a Defesa Civil, as casas nos bairros Santa Helena e Ouro Verde também sofreram destelhamentos, além de quedas de postes e árvores em diversos locais da cidade. A Escola Municipal Infantil Criança Feliz também sofreu consequências causadas por esse temporal em Bento Gonçalves, e as aulas nesta terça-feira foram suspensas. Amanhã ainda tem que ser revisto, a Prefeitura deve divulgar novas informações a respeito. A Defesa Civil e as equipes da Prefeitura estão trabalhando para amenizar a situação dos estragos causados pelo vendaval, e vão também ver de que forma vão conseguir auxiliar na reconstrução dessas casas e prédios que foram danificados em Bento Gonçalves. Em Caxias do Sul, aliás, em Bento Gonçalves, ainda voltando à situação de Bento Gonçalves, nós temos a emergência, número de emergência que pode ser comunicado problemas em Bento é o 991290602. Repetindo, 991290602. Esse é o número de emergência para se comunicar, caso precisem comunicar emergências em Bento Gonçalves. Em Caxias, pode voltar para mim, em Caxias,
nessa terça, 5 unidades de postos de saúde não vão estar oferecendo vacinas e doses da vacina, porque a gente está na última semana da vacinação contra a gripe. Lá foi suspenso hoje, em função, nesses 5 postos de saúde, em função dos danos causados pelo temporal. Mais informações você encontra no site do Correio do Povo. Nós vamos agora voltar a falar de Farroupilha, porque um representante da Defesa Civil do município explica um pouco mais para a gente a situação no município de Farroupilha, também na Serra Gaúcha. Vamos ouvir. Que a RGE não estava no nosso município ainda, mas agora saindo da cidade, já avistei viatura, já avistei equipe da RGE que começou aí os seus trabalhos para reestabilizar a energia elétrica do nosso município. É possível que no dia de hoje já se restabeleça a situação? Não, eu acho que num todo não, porque foram muitos postes caídos e boa parte da cidade ainda vai ficar sem luz nos dias de hoje, principalmente o interior, que foi também bastante agravado com vendaval e granizo na parte de ontem, principalmente o vendaval. Aí, portanto, o coordenador da Defesa Civil de Farroupilha, Gilberto Amarante, trazendo as informações sobre a situação na cidade. Falamos do norte do estado, do nordeste, da região central, da região do Planalto, da Serra Gaúcha. Vamos vir aqui para Porto Alegre, porque hoje em Porto Alegre também tivemos transtornos causados pela chuva. Pela manhã, para a gente ter uma dimensão da quantidade de chuva que atingiu Porto Alegre, foram 50 milímetros de chuva em alguns pontos da capital. A média histórica do mês inteiro de junho é de 132,7 milímetros. Então, 50 milímetros apenas em algumas horas e na manhã, isso demonstra a força da quantidade de chuva que caiu em algumas regiões da cidade e gerou alagamentos. Além dessas fortes pancadas de chuvas e trovoadas, também tivemos, a prefeitura emitiu alerta, né, deixou a cidade em atenção em função da chuva aqui em Porto Alegre. Bom, e a pergunta que fica agora é como fica o tempo, na verdade, né, a partir de hoje, afinal, depois dessa quantidade de estragos espalhados pelo Rio Grande do Sul em função dos temporais. A pergunta que não quer calar é como é que fica a temperatura, como é que fica o clima, o tempo, se chove, não chove, tem risco de temporal. Bom, no site do Correio do Povo já tem um alerta emitido pela Metsul Meteorologia, na verdade, informando que a tendência é que essa instabilidade que atingiu o estado nesses últimos 2 dias começa a perder força a partir de hoje. Com isso, ela perde força, mas o frio aumenta e a gente pode ter nos próximos dias aí mínimas rondando na casa dos 5 graus. As informações completas sobre a previsão do tempo, como é que fica essa situação no estado, tá lá no site do Correio do Povo já. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo, baixando o nosso aplicativo para Android ou para o sistema iOS. É muito mais fácil a leitura no aplicativo, eu recomendo a leitura pelo app. Também tem, claro, a cobertura completa sobre os estragos no interior do estado na edição impressa do Correio de Amanhã. Você pode ter todas as informações sobre o interior do estado, principalmente como foi a situação no Rio Grande do Sul e como que tá esse trabalho de reconstrução e ajuda a esses atingidos pelos temporais. Temporais que, infelizmente, deixaram 2 pessoas mortas aqui no estado, segundo informações da Defesa Civil. Eu agradeço muito a participação de vocês, os comentários que vocês mandaram a respeito da situação no município de vocês. Nós continuamos aqui em alerta, acompanhando a situação no Rio Grande do Sul. Podemos voltar a qualquer momento, caso tenham alguma informação importante para passar para você. E a cobertura completa no impresso do Correio do Povo de Amanhã já está lá no site do Correio do Povo, no correiodopovo.com.br. Tem mais vídeos sobre a situação nos municípios em youtube.com/Correio do Povo Play. E a gente volta amanhã no Direto da Redação, às 5 da tarde, com mais informações sobre a situação, as principais informações no estado e também a questão do tempo aqui no Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito a audiência de vocês e aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.